Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans e este é o programa Café, ou melhor, Expresso da Manhã. Nossa, eu tenho que acostumar com essa nova ideia, hein? Rômulus, eu tenho que acostumar com essa nova ideia de chamar o programa de Expresso da Manhã, né? Imagine aí, depois de quase um ano falando cafezinho no WC, eu sempre vou me enganchando às vezes. Bom dia, Camila! Bom dia, Vânia Fernandes! Bom dia para todo mundo que está chegando. A Beth Garcia também chegou. Janaína Miranda, bom dia, feriado e a galera chegando. Bom dia mesmo, olha só, feriado. A Cicleide Cassiano acordou cedo, o Manuel Alves acordou cedo. Muito bom isso. O Rômulo já está por aqui. Vamos chamar o Rômulo, né? Agora já tem Rômulos. Bom dia, Rômulos. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que acordou cedo no feriado, porque está preocupado com a república que a gente vai deixar para os nossos filhos, né, Wellington? Que república é essa, Rômulos? É isso que a gente vai discutir aqui hoje, na verdade. Pois é. Pois é, hoje é o dia da república, mas que república, meu irmão? É a república das bananas? É a república dos bananas? É a república da cleptocracia? É a república alugada aos Estados Unidos e ao capital financeiro internacional? É a república da suruba, do Jucá e da Globo? Que república é essa? Esse é um dos temas. Wellington, Sim. É a república dos privilégios, das castas do serviço público privilegiadas, né, com seus auxílios, super salários, poderes exorbitantes que não estão na Constituição. República é coisa pública, somos todos iguais. A república, ela pressupõe que não haja privilégios. Então, é importante a gente mencionar hoje no programa também essa questão dos privilégios da casta juristocrática do Estado, né? O Ministério Público, Judiciário, porque você sabe que tem um estudo, Wellington, que a gente fez, a gente se baseou num estudo de um pesquisador do Rio Grande do Sul chamado Luciano da Roça, mostrando que o judiciário brasileiro é exorbitante comparativamente falando em relação aos outros países do mundo. Assim, o custo do judiciário brasileiro e do Ministério Público é astronômico. Nada justificaria o custo em relação ao percentual do PIB desses órgãos de Estado. Você sabe que o judiciário já é uma exorbitância, mas o Ministério Público, então, é caricato. O quão maior é o gasto em relação ao PIB se comparado com outros países, Wellington. Pois é, e olha, Rômulus, feriado no Brasil, mas é muito bom dizer que a audiência já, antes mesmo do momento, o compartilhamento do programa, o pessoal já começou a chegar aqui com força, né? Então botar música para compartilhar, porque daqui a pouco a gente já vai chamando na sequência a Tássia Camargo, tá bom? Opa! Pois é. Ela vem com mais furo, Wellington, com aqueles furos dela de repórter investigativa. Vamos ver, né? Vamos esperar. Compartilhar agora, vamos compartilhar aqui, Rômulus. Vamos embora. Vamos nessa. Compartilhando, galera. Essa é a música do Gonzaguinha com participação de Martinho da Vila. Bom dia! A música que a gente usa aqui para acordar você de bem com a vida. A música que a gente usa aqui para... Opa, eu fiz uma coisa boba aqui. Com a alma cheia de esperança, enfrentando a herança que dá. Meu Deus do céu. Ô, Camila, por favor, me ajude aí. Eu bloqueei sem querer aqui o Manuel Alves. Coitado do Manuel. Fui tocar aqui para subir os comentários. Rafael Marques está dizendo que está bloqueado. Não está bloqueado nada, se eu estou vendo você aqui. Agora, o Manuel Marques, Camila. Manuel Marques, olha, eu bloqueei sem querer. Eu fui subir e acabei bloqueando o rapaz sem querer. Me perdoe aí, Manuel, tá? É porque é muito pequeno aqui, é um terror isso. Vamos lá, eu estou aqui fixando no topo da página para começar a compartilhar mais forte. Já tem uma audiência boa aqui, só em uma das páginas. Agora a gente vai compartilhando nas outras. Esse é o programa Expresso da Manhã, que a gente transmite a partir das 6 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, aqui a partir da página do blog O Cafezinho, mas vai compartilhando com outras páginas, como é o caso da página do Botando Pilha, do
Nosso querido Rodrigo Pilha, que dá o maior apoio na divulgação. Eu estou começando a compartilhar por lá também, nas outras páginas. O programa de hoje, para variar, né, Rômulo, está agitado, né? Tanta coisa acontecendo. Verdade. Essa é a música de compartilhamento. O programa, a partir de agora, já está também na página do Botando Pilha. E eu peço a você que compartilhe, curta as páginas. É importantíssimo que você também acione aí como se diz, as notificações, porque o boicote é sério. Ontem a BBC lançou aquela reportagem, vamos chamar assim, né? Um artigo lá, porque aquilo é um artigo, né? Não é reportagem. É quase um artigo de opinião do Facebook. Me entrevistaram, mas não citaram o cafezinho, só citaram que algumas páginas estão reclamando de perda de compartilhamento. Não está reclamando, não. A gente sabe que isso é política. Não é, Rômulo? A gente sabe que a política está presente em tudo. E a gente, como o Rômulo cantou a pedra ontem, a BBC está dentro do esquemão aí, do mainstream, da mídia, certo? Wellington. Sim. Queria comentar sobre isso. Primeiramente, eu li a matéria, né? Assim que saiu, você me mandou. Fiquei esperando para ver a menção, porque você não só prontamente respondeu as perguntas, como você enviou, né, as provas da queda do acesso após a implementação dessa política pelo Facebook. Mas eu achei a matéria muito em cima do muro, muito vaselina. Então, assim, ela apresentava os dados não muito enfaticamente e dava como se fosse um press release da funcionária do Facebook Brasil explicando por que isso era feito. Diga, Wellington. Olha, sabe quem é que já está aqui em linha com a gente? Quem? Camargo. Bom dia, tá? Opa! Bom dia, Wellington, Rômulo, todos os ouvintes. Estou aqui no Oriente, pegando o trem. Vocês vão ouvir aqui o barulho do trem, as pessoas falando, me desculpe. É vida. É isso aí. Você vai pegar o Expresso 2222 aí em Lisboa e a gente está aqui no Expresso da Manhã. Com 6 graus. 6 graus? Ah, você está num calor danado. Aqui está menos 2, Tássia. Meu pai, daqui a pouquinho chega isso. Pois é, aqui Pinguim está pedindo agasalho. Ô, Tássia. Pinguim pedindo agasalho é ótimo. Aqui na Suécia o frio é bravo. Aí na Suíça também não tá moleza não, né, Rômulo? Não, tá bem frio já. Já teve, inclusive, a primeira neve uns 2 dias atrás. E aí Rômulo? É cedo até pro ano, né? Pois é. Tássia, olha, o Rômulo não tá ouvindo, a gente tá ainda com aquele problema de vocês não puderem conversar entre si. Mas olha, Tássia, hoje tem cafeína, mesmo com feriado, porque a gente não tem república, não pode ter feriado. Não pode ter feriado. No Brasil hoje é feriado. Nós temos uma república que a gente não sabe qual e se ela ainda existe, né? Pois Mas nós teremos o Arlindo Chinalha, que está dentro da política e que, com certeza, vai nos oferecer muitos elementos. Então, vale a pena conferir hoje no Cafeína do Cafezinho, às 18 horas, horário de Brasília. É isso aí, Tássia. Agora tem o seguinte, Tássia, vem cá. Olha, eu sei que a gente não costuma aqui fazer fofoca e tal, mas depois que liberaram comentar sobre a palmolice de Alexandre Frota, eu quero fazer... Estamos no Brasil. Pois é, mas vem cá, minha linda. Que papo é esse de que o Richard Gere tá cantando, foi para Lisboa e ficou aí jogando chaveco em você? Que papo é esse? Que papo é esse? Você quer me colocar numa saia justa? É melhor a gente falar de política, né? Não, olha, Rômulo, a gente vai ter que chamar a Tássia um dia com calma aqui para contar essa história que o Richard Gere tá, chavecando Tássia Camargo lá em Lisboa, hein? Deixa o Guia quieto, é melhor mudar de assunto, vamos falar de política. Essa mulher é esperta. Mas eu acho que o Guia não tem esse probleminha aí do Frota, não, hein? Olha, isso é assunto para um programa inteiro depois, tá bom? Ô, meu pai, eu tô agora ferrada. Fecha a boca, Wellington, fecha a boca, Wellington. Pois é. Tássia, muito obrigado por ter participado. Imagina. Viu? Muito obrigado por ter participado. Para mim é um prazer. E me diz uma coisa, eu não estou visualizando. Hoje tem efeitos sonoros de Rômulo?
Hoje... Ainda não, mas daqui a pouco a cachorra se anima. Eita, nós. A cachorrada toda, né? Tá ouvindo aqui a chegada do trem? Então tá bom, olha, um beijo pra Um beijo, todos, Tássia. Tudo de bom pra para você e pro Rômulo, tá bom? Muito obrigado por ter participado aqui. Um beijão e a gente se Um encontra beijo e até mais tarde. até 18 horas no Cafeína. Tchau, tchau. Inclusive eu vou falar também porque, daquele babaca que desejou a morte do presidente. Eu vou falar quem é o pai dele. Tá, é isso. Vai falar hoje, no Cafeína também. Vou falar hoje, exatamente. Tá bom, um beijão, Tássia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Pois é, essa foi a Tássia Camargo que chamou aí para o Cafeína de hoje com o Arlindo Chinaglia. É isso, a pronúncia é essa aí, Chinaglia. Bom, originalmente em italiano seria Chinaglia. Chinaglia. Mas no Brasil a gente fala Chinaglia. Chinaglia. Né? Então é isso. Então você conclui aí com a Globo, que eu já vou entrando em contato com o nosso segundo participante do dia. Pode ir falando sobre a Globo aí, Rômulus. Não era Globo não, Wellington, era BBC. Acorda, rapaz. É tudo monopólio de mídia. O Antônio Ponce de Leon, que é o nosso comentarista, biocientista do Karolinska Institute da UERJ, que está no Rio de Janeiro, agora que ele trabalha... Olha só, ele trabalha no verão da Suécia e trabalha no verão do Brasil. Isso aqui é vida, né? Viver de verão. Ele já está em linha, que mas beleza. Conclui aí sobre a BBC, Rômulus, e daqui a pouco eu já chamo o Antônio Ponce, que já está em linha, tá bom? Pode concluir o raciocínio. Pois então, como eu dizia, eu achei aquela reportagem muito vaselina, ela não foi incisiva mostrando dados, ela poderia ter feito a pesquisa mais a fundo, porque essa questão da queda dos acessos, que já afeta inclusive a grande mídia, ela já foi tratada em outros jornais e no contexto internacional, não é só no Brasil. Então, nós tivemos reportagem no The Guardian, no El País, que são jornais do mainstream, não é só sites pequenos que estão falando. Inclusive, a Folha de São Paulo publicou também sobre isso, então já tem no Brasil. Achei que ela poderia ter aprofundado um pouco a pesquisa e falado da experiência, né? Teve uma pessoa que fez um post sobre isso de muita repercussão lá na Eslováquia, que viralizou, e a Facebook se viu, inclusive, obrigado a responder a essa postagem dele. Então, eu achei que ficou meio caricato. Ela mencionou apenas um exemplo, isso não é uma amostragem que dê para tirar conclusões de uma página folclórica de direita, em que eu achei fácil a argumentação dela, porque ela escolheu uma página folclórica de fake news para levantar a bola da mulher do Facebook lá, porque aí era justamente a prova. Reportagem para o Facebook. Tanto que ela, quando me perguntou, eu mostrei os dados de que nós tínhamos uma audiência absurda no Facebook e abruptamente foi cortada, ela veio com uma conversa furada. Mas uma especialista aqui, deve ter sido a mulher do Facebook, certamente, estava ao lado dela escrevendo com ela a matéria. Está dizendo que vocês publicaram menos. Quando o cafezinho aumentou para 23 o número de colunistas. E nós tínhamos o quê? 5 pessoas. Sobre isso, está dizendo que você... Não, mas o Antônio Ponce tem que desligar aí o retorno dele, porque ele invadiu a nossa praia, viu, Ponce? Não tem que ficar ouvindo, não. Você tem que ficar ouvindo aqui no Skype. Vamos chamar logo o Ponce, que ele já está nervoso. Wellington, só para concluir essa questão. Sim. Eu queria falar para você que está nos ouvindo, você que é progressista, você que é preocupado com a defesa da soberania brasileira, esses veículos europeus públicos do mainstream europeu, eles ocuparam um nicho no mercado de opinião brasileiro, né, no debate midiático brasileiro, que nos anos 90, início dos anos 2000, era ocupado pela Folha de São Paulo, que era aquele mainstream light, que ele é conservador, o matiz deles é conservador, na hora da escolha decisiva é A ou B, eles vão se filiar aos interesses da casa deles, né, da matriz, que é a Europa, que é aliada geopoliticamente aos Estados Unidos, mas eles tentam conquistar um público moderado de esquerda e moderado nacionalista, emulando uma aparência de debate plural, uma aparência de independência. Então, chamam pessoas dos lados, mas eu queria alertar isso. Então, a gente tem muita gente do nosso lado que está preocupada com a soberania brasileira, compartilhando e se fiando em artigos do El País, do Le Monde, do Libération e da própria BBC. Quando, na verdade, a gente tem que ver isso. Quando chega uma disputa-chave, a linha que eles adotam é o famoso chamado neoliberalismo progressista. Então, eles são progressistas nos temas morais, de valores, assim, então, levemente pró-direito ao aborto, interrupção de gravidez, levemente pró
direitos das minorias, gays, contra o racismo, mas na pauta econômica eles tentam vender aquela ideia né, não, como dizia Margaret Thatcher, there's no alternative. Não tem alternativa. Pois é. Tem que ser o neoliberalismo. Então, gente, vamos ficar atento que eles viram que, como a Folha caiu para a extrema-direita no Brasil desde o Mensalão, eles falaram, esse nicho no Brasil está desocupado da esquerda, dos nacionalistas moderados. Então, eles entraram, conquistaram isso, mas a gente tem que ficar atento que eles têm lado. Pois é, agora vamos falar com Antônio Ponce de Leon, que é bioestatístico, cientista aqui do Karolinska Institute, também da UERJ, que está no Rio de Janeiro, é colunista aqui do Cafezinho. Bom dia, Antônio Ponce. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulus. Estou aqui, acordei cedo, mais cedo do que eu normalmente acordo, para falar com vocês hoje. Pois é, hoje você tem um tema muito interessante, porque nós vamos, na verdade, aqui comentar uma entrevista que, antes de você ser colunista aqui do Cafezinho, você concedeu uma entrevista aqui para o blog, onde você destacava o mal que o governo Temer, com as suas medidas de austeridade, faria à saúde pública. E isso já está ainda, os dados estatísticos ainda não estão consolidados, mas o caminho já indica que a sua expectativa, com base no estudo de um outro cientista, um cientista inglês, que agora me falhou o nome, o... David Stuckler. David Stuckler, exatamente. Onde ele fez um gráfico comparativo entre Portugal, a saúde pública de Portugal e o impacto da Troika em Portugal. E também nós mencionávamos naquela oportunidade a Grécia. Isso. Bom, desde então, muita coisa aconteceu, né? Já tem um ano dessa entrevista. Sim. E desde então, o David Stuckler, como outros pesquisadores também, europeus principalmente, publicaram outros estudos, revisões de estudos sobre essa questão da austeridade e seus efeitos na saúde. E agora eu fiz uma pequena revisão dos estudos que foram publicados desde que eu falei com vocês no ano passado, e eu vi que agora o centro, vamos dizer assim, da discussão tem sido a Inglaterra, que tem passado também nos últimos meses ou nos últimos 2 anos uma situação econômica adversa e também com a mesma solução neoliberal de cortar recursos, principalmente recursos da saúde, e com isso você tem, claro, obviamente, um efeito grande na saúde. Então eu peguei aqui 6 estudos, né, que foram publicados recentemente, e posso falar que, traduzindo, né, ao pé da letra, vamos dizer assim, os títulos dos estudos. Então tem um que é assim: austeridade e saúde, o impacto do Reino Unido e Europa. Então, nesse estudo eles analisam o que aconteceu nos últimos 10 anos sobre os impactos da austeridade na saúde. O outro, vivendo no limite, precariedade, porque isto importa para a saúde. Então, outro termo que tem sido muito utilizado na área é essa questão o termo precariedade, né? Quer dizer, e o que isso, quer dizer, as pessoas vivendo em situações precárias, inclusive na situação de não ter acesso, né, aos serviços de saúde mais básicos. E o que isso pode trazer de impacto para a população. Um outro estudo que eu destaquei aqui é o impacto de recessões econômicas e cortes de orçamento na taxa de solicitações de benefícios de moradores de rua ao longo de 323 autoridades locais na Inglaterra, de 2004 a 2012. Então, isso aqui também reflete o que eu te falei ontem, quando a gente conversou pessoalmente, sobre a dificuldade, às vezes, de se fazer estudos desse tipo, quando as medidas de austeridade são tomadas imediatamente. Você só vai conseguir, na verdade, avaliar isso alguns anos depois, né? Por isso a dificuldade da gente ter agora dados no Brasil. Esse estudo publicado em 2017 se refere a dados de 2004 a 2012. Uhum. Então, o que está sendo implementado por Temer desde o ano passado, nós vamos sentir dentro de 8 a 10 anos, assim, com essa gravidade, assim, visivelmente já vai ser
talvez mais, não estou dizendo que todos têm que ser igual a esse estudo, né? Mas assim, daqui a 1 ano, 2 anos, já vai ser possível fazer uma avaliação do impacto dessas medidas de austeridade. Pois Brasil. Ponce, porque olha... O outro estudo que eu destaquei aqui, ó, os efeitos da crise financeira e medidas de austeridade na saúde e no acesso a cuidados de saúde em Portugal. Novamente, Portugal sendo o alvo do estudo. O objeto foco, do estudo, né? O foco do estudo. Austeridade e aporto na União Europeia, uma coisa que eu tinha falado no ano passado, só que eu tinha falado apenas de um país, e agora eles fazem uma análise mais ampla em toda a União Europeia. E austeridade agora é um outro tipo de foco. Austeridade e mortalidade de idosos na Inglaterra, uma análise longitudinal de 2007 a 2013. Então, essa outra população também, que é atingida sempre que há medidas de austeridade. A população de idosos. A população de idosos acabam tendo suas pensões cortadas, enfim, o acesso de saúde aos serviços de saúde. E medicamentos também. Medicamentos, exatamente. Exatamente. Então, é algo que pode acontecer no Brasil até, com as medidas que estão sendo reveladas pelo ministro da Saúde, que, na verdade, nunca devia ter sido indicado para o ministro da Saúde, dizendo que por exemplo, vai permitir que os planos de saúde aumentem os valores das mensalidades para idosos. Pois é, o não Ponce, era permitido até há pouco tempo. Olha, não apenas pelo plano de saúde, pelo desmonte do SUS e de outras iniciativas da saúde pública brasileira, que devemos temer pelo atual ministro e a política implementada na ditadura atual vigente no Brasil, né, com o golpe de Temer, mas também porque, Ponce, você sabe que existe uma bancada muito perigosa no Brasil chamada bancada evangélica, que na verdade não é evangélica, são radicais travestidos de ungidos que falam de, por exemplo, a prevenção no combate ao HIV, certo? Como um pecado e que deve ser praticada a castidade, o celibatário, a virgindade. Wellington. E também eles se colocam contra a vacinação das meninas pré-adolescentes contra a infecção por HPV. Você sabe que no Brasil, o câncer que mata a mulher de classe média, a mulher rica, é o câncer de mama. Mas o câncer que mata a pobre é o câncer de útero. E ele é provocado pela infecção por esse vírus. Então, assim, é temerário, absurdo, né? O mercado político pseudo-religioso que eles fazem com vidas humanas, porque é disso que se trata, né? Pois é, e aí na Grécia, Antônio Ponce, naquela entrevista que eu fiz com você, eu peguei inclusive dados, né, de um estudo feito pelo David Stuckler, né? Stuckler, perdão, eu sempre confundo o nome dele, o sobrenome dele, o Stuckler. Eu peguei o estudo onde falava que na Grécia o número de suicídios aumentou, na Espanha também, tá? No Brasil a gente já vê aí casos de suicídio, pessoas que não conseguem pagar as contas, não conseguem levar comida à mesa da família, pessoas se matando por isso. Temos aí o problema do HIV na Grécia, que reduziram as seringas descartáveis para pessoas com dependências químicas e também para pessoas, os preservativos, para evitar o contágio por HIV. Então você também prevê que isso possa ocorrer no Brasil diante dessa política de austeridade e covardia, né? O que eu chamo de holocausto dos pobres. A gente não sabe os limites, né, desse governo atual em relação a cortes de orçamento, principalmente os cortes de orçamento na saúde. O que a gente está vendo é um desmonte, né, do SUS, é um desmonte de programas de saúde que eram bem-sucedidos e que traziam benefícios para uma população muito grande. E quando tudo isso é desmontado, as pessoas ficam, né, carentes de acesso aos serviços de saúde. E os serviços de saúde são essenciais, né? Alguns serviços de saúde são essenciais para grande parte da população que não tem como pagar um plano de saúde. Então, o SUS o recurso principal, né, para a maioria da população brasileira. A gente calcula, existem dados para isso, que mais da metade, com certeza, da população brasileira não tem plano de saúde. Então, o único recurso que eles têm é ir ao local onde, né, eles têm acesso ao médico. Alguns lugares, claro, até isso é difícil.
E isso está sendo cortado. Quer dizer, todos esses precários, vamos dizer assim, acessos que existiam do SUS, em alguns locais, esses acessos estão sendo cortados e limitados, né? Em algumas situações. Então, obviamente que isso vai trazer consequências graves, né? Em termos de mortalidade, em termos de também doenças crônicas, como a gente sabe, se o indivíduo tem uma doença, um início de doença, né, e não é tratado, aquela doença vai virar uma doença crônica, né? Ou seja, ele não vai conseguir mais curar a sua doença. Então, isso que a gente tem que avaliar aqui. Eu tenho pensado muito em como fazer estudo, como conduzir estudos para avaliar esses efeitos. Claro que a gente tem que esperar, como eu falei anteriormente, você também destacou, a disponibilidade dos dados, né? Os dados, eles demoram, vamos dizer assim, a ficar transparentes, a estar, né, disponíveis para a gente fazer as análises. Pois é, Antônio. Estatísticas. Antônio Ponce, para a gente concluir aqui, você tem aí uma possibilidade de realizar com o Kenneth, que é outro cientista também aí do Rio de Janeiro, uma palestra, um seminário, um evento no mês de dezembro sobre essas possibilidades todas dentro do Brasil. Você pode falar um pouco quando vai ser, como vai ser, se já tem definido, porque muita gente, com certeza, estará interessada em assistir. Inclusive, eu já vou antecipando aí que você precisa transmitir, se for possível, né, claro, ao vivo para o público do Cafezinho, um evento assim, científico, mas com um grande interesse popular, porque não é porque é cientista. Eu estou conversando com você, que é um cientista aqui do mais importante instituto de ciências do mundo, talvez, que é o Karolinska Institute, aqui da Suécia, do Prêmio Nobel, mas você é um ser humano, um colunista do Cafezinho, ativista político, e por isso está acordando cedo no feriado, porque sabe que no Brasil não tem república, porque defende a UERJ, porque está lutando em defesa da UERJ, por isso está dando voz aqui, como o Rômulo, que foi aluno da UERJ, e que está aqui apresentando o programa comigo. Ponce, fala do evento aí, vamos transmitir esse negócio. Bom, tá? Falar um pouquinho disso, a gente tem que falar do Instituto, né? Eu sou professor do Instituto de Medicina Social da UERJ, e o Instituto de Medicina Social tem um papel importante, né, no desenvolvimento do SUS. Na verdade, o Instituto fez recentemente 40 anos, né, de fundação, e nos corredores do Instituto, né, eu não estava lá, claro, há 40 anos, mas que foi desenhado e que foi pensado o SUS, né, que na Constituição de 88 foi, então, oficializado, assim, foi criado. E, portanto, desde sempre, né, a gente tem lá no Instituto pessoas pensando sobre a gestão do SUS, sobre a eficiência do SUS, sobre a cobertura do SUS, enfim, sobre tudo que envolve esse sistema de saúde tão importante para o povo brasileiro, né? E, portanto, isso o que está acontecendo agora não poderia deixar de ser avaliado, né? Então, conversando com a diretora do Instituto, minha colega Gunnar Azevedo, ela sugeriu, né, que a gente fizesse um evento no Instituto para falar sobre isso, até porque no mês passado teve um congresso de epidemiologia, o Congresso Brasileiro de Epidemiologia, em Santa Catarina, em Florianópolis, e um dos convidados foi exatamente a figura que a gente está se referindo aqui, o David Stuckler. E ele fez uma palestra, eu não estava, infelizmente, no congresso, mas que eu soube foi muito bem sucedida, as pessoas gostaram do que ele disse. E ele mesmo afirmou, sabendo do que está acontecendo no Brasil, as medidas de austeridade no Brasil precisam ser estudadas em termos de efeitos na saúde. E eu acho que isso foi uma espécie de, né, chamado geral para todos os pesquisadores e principalmente os bioestatísticos como eu. E, então a gente vai fazer um evento no dia 7 de dezembro, não sei o horário ainda, acho que é de manhã, mas eu vou depois confirmar com um cafezinho, no qual estarão eu, o professor Kenneth Camargo, que é um professor do Instituto de Medicina Social também, e a professora Gunnar Azevedo, que é a atual diretora do Instituto. Então, a Gunnar, que é epidemiologista, vai falar da questão do tema de uma forma geral,
o Kenneth vai falar sobre as questões de austeridade, por que medidas de austeridade e por que elas são aplicadas. E eu vou falar, então, da parte, vamos dizer assim, que mais tem a ver comigo, que é como avaliar, né, os efeitos na saúde dessas medidas de austeridade, que não é novidade, isso não é feito no Brasil apenas, né, infelizmente. Isso é realizado no mundo inteiro, em momentos de viradas de mesa, vamos dizer assim, seja no Brasil por meio de um golpe ou em outros países por meio de uma eleição, né, em que entra um governo mais neoliberal, essas medidas de austeridade, de cortes no orçamento, seja na educação, na saúde, etc., são tomadas. Então, por isso os estudos realizados, né, porque uma coisa importante a gente discernir aqui, né? Uma coisa é o que acontece com a saúde pública quando tem uma recessão econômica, e a outra é quando tem uma recessão econômica acompanhada de medidas de austeridade, né? Porque é importante entender, acho que senão fica meio vago, que nem toda recessão econômica deve ser acompanhada de medidas de austeridade. Um governo pode manter, né, os recursos da saúde, principalmente, para, vamos dizer assim, proteger a sua população de problemas graves de saúde, em vez de fazer exatamente o contrário, né? Tomar medidas de austeridade e, com isso, levar a população à beira do abismo, né, em termos de saúde. Então, é isso que a gente deve comentar no dia 7 de dezembro, e eu já estou, né, conversando com as pessoas do Instituto para que esse evento, que é bastante, vamos dizer, não vou dizer que é muito técnico, acadêmico, mas vai ser uma discussão geral, que possa ser, então, transmitido para o cafezinho, diretamente, online. Muito obrigado, Antônio Ponce de Leon, biocientista da UERJ, Karolinska Institute, aqui da Suécia, mas está falando ao vivo, direto do Rio de Janeiro, onde também é professor, né? Está curtindo o verão do Rio também, né? Porque o verão do Rio começa... Quando dizem que é primavera, o calor já está de lascar no Rio, né? Se o verão da Suécia tivesse o calor da primavera do Rio, seria uma mão na roda e... Aqui a gente praticamente não tem inverno, né? A gente tem verão o ano inteiro, né? Pois é. O Ponce, muito obrigado por tudo. É sempre um prazer. Wellington, eu queria me despedir do Antônio perguntando se ele é parente, se ele é um predestinado, como fala o Zé Simão, para ir para essa profissão, se ele é parente, descendente do Juan Ponce de León, que era o conquistador espanhol que descobriu a Flórida em busca do elixir da juventude, da vida eterna. Só parente, mas com certeza, né, a família é uma família que vem da Espanha e se espalhou por toda a América Latina. No Brasil são poucos os Ponce de León, mas tem alguns, tem aqui, inclusive no Rio de Janeiro. O Juan, para quem não sabe, foi o conquistador, né, espanhol, que foi para o Caribe com Colombo, né? E ele explorou toda a região do Caribe, inclusive da Flórida. E ele é famoso exatamente pela lenda da fonte da juventude, né? Que segundo constava lá na Flórida, os índios conheciam uma fonte que rejuvenescia. E Juan ficou muito tempo naquela região procurando, né? Procurando não, isso é uma história, claro, que ele era um conquistador. Mas ele, segundo consta a lenda, ele procurava essa fonte. E no combate com os índios, ele acabou sendo morto, envenenado, né, com uma flecha envenenada. Quer dizer, então, mas é uma história lindíssima, né, e até citada em filmes. Olha, já que vocês estão falando de questões de Dom Juan, blá, 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 eu vou dizer a você que está me assistindo agora, porque ainda não saiu o banner do programa, que a gente só publica no blog depois que termina o programa, no blog O Cafezinho. Vocês vão ver que Antônio Ponce de Leon, ele é um galã, assim, Antônio Fagundes, na boa fase, parecia com ele. Parecia com ele, tá? Antônio Ponce, um grande abraço para você, Antônio Ponce. Valeu, um abraço para vocês. Valeu, tudo de bom para você. Volte sempre, volte sempre. Tudo de bom. Com certeza, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Eu conversei com o cientista Antônio Ponce de Leon, do Karolinska Institute, também da UERJ, que falou ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Vamos trocar o tema? Vou botar aquela musiquinha para trocar. Wellington, só quero dar uma dica para quem está nos ouvindo. Quem gostou da história da busca da fonte da juventude, da vida eterna, e gosta de um cinema
gosta de filme, mas um cinema mais cabeça, tem um filme que chama A Fonte. Ele é de 2006, do Dan Aronofsky, que é um diretor de Pi e outros filmes cabeças, com Hugh Jackman e Rachel Weisz, muito bom. Maravilha. A dica aí, já manda o link aí, né, para colocar lá na descrição. Vou mandar. Vamos lá, vou mandar agora. Tema. A música é do Eduardo Zeck, claro, né? Não é não, do Eduardo Zeck nada. Pô, mas, cara, eu tô ficando pirado, assim, com esse negócio do cafezinho no WC na cabeça, sabia? É uma loucura esse negócio. É uma loucura mesmo, assim, sabe? E acordando cedo, dormindo pouco. Sabe como é, né, Romulo? Vida de blogueiro é um negócio sério. Não é brincadeira. Além de blogueiro ficar aí fazendo tanta coisa para outros lugares, você sabe que eu tô, ó, ficando pirado. Mas o que eu vou falar aqui, a gente vai trocar de tema, né? Olha só, Niobe Cunha tá assistindo a gente, o Carlos Krebs também. Niobe, amanhã é você aqui, hein? É nós, como diz aí em São Paulo, tá? Eu não posso completar essa frase, como falam em São Paulo, porque se eu falar o que é que significa em sueco fita, você vai se assustar, Niobe. Então... vocês procuram... Só que é com 2 T's aqui, mas depois eu explico aí, em off, aí a galera do programa, pra vocês rirem comigo, tá bom? Olha, vamos ouvir aqui agora a música de troca de tema nova do programa, que é essa daqui, ó. Um baiano falando do Rio. Eu e Romulo aí, ó. Numa música só. O Expresso 2222, música de Gilberto Gil. Você continua compartilhando o programa, convidando amigos. É nozes. Essa Niobe é uma figura. Começou a circular o Expresso 2222. Pois é. Que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Esse é o Gilberto Gil, Expresso 2222. E aqui eu e Rômulo no Expresso da Manhã. Somos 2, mas somos muitos, com muita gente compartilhando. E a música de virada de tema, antes de chamar a Patrícia, que é a nossa nova convidada daqui a pouquinho, você, inclusive, se tiver com o computador já com som bombando, você pode chamar pelo Skype no computador e botar o som alto, você chama ela e conversa com ela. Enquanto isso, eu vou preparando o tema para preparar você, Rômulo, para comentar também comigo sobre uma coisa que caiu como uma... Wellington, só uma coisa. Chama ela, porque você sabe que eu fui buscar o computador ontem, eu não estou com o Skype instalado. Ah, tudo bem. Então vou chamar aqui. Mas antes de chamar, vamos comentar aqui rapidinho, então. A Patrícia certamente está ouvindo a gente, acompanhando a gente, não é? Manda ela ficar ligada aí, que daqui a pouquinho a gente chama. Tá? Manda uma mensagem aí. Patrícia, a gente vai fazer capítulos, não é? Ela vai voltar. Vai acabar sendo efetivada aí pela Camila como comentarista do programa. Com certeza, a Camila é esperta. Então, o que acontece? A Rede Globo ontem, né? Muita gente, porque a Rede Globo está escancarada agora, como se não... Porra, vamos falar sério. Vamos falar sério. Olha... Porra, não dá, né? Eu não sei nem como é que eu começo a comentar uma coisa dessa, né? Mas tudo bem. Quer vibrar? Legal. A Rede Globo foi apanhar. Olha, se os crimes da Globo fossem esses aí, da FIFA, o Brasil era um país maravilhoso hoje. Eu vou começar assim, só para você entender. Já que hoje é o dia de uma república que não existe, não é? Hoje é o dia da cleptocracia. O Brasil não é uma república. O Brasil hoje está virando o que os Estados Unidos são. Porque os norte-americanos, como foi colocado pelo almirante Otton Pinheiro, os norte-americanos, eles não sabem que são enganados. Eles doam a vida em guerras para sustentar uma elite podre dos Estados Unidos. Tá? Essa mesma elite que persegue pessoas como o próprio almirante Otton e destrói democracias, eu ia falar around the world, olha só como é que eu tô, em todo o mundo, é covardia esse negócio, fica destruindo democracias em todo o mundo, não é? Então, o Brasil, na verdade, Niobe, não é uma ex-república, o Brasil é uma monarquia, certo? É a monarquia da CIA, certo? É a monarquia, como nos Estados Unidos. Não existe lá republicanos e os democratas. Não existe. Isso tudo é fachada. Entra presidente dos Estados Unidos, sai presidente, eles só pioram.
Só pioram. Porque quem manda lá nos Estados Unidos não é presidente. Presidente nos Estados Unidos sempre foi boneco de ventríloco da CIA. Como Donald Trump, como Obama, como qualquer um outro. Certo? O Brasil é uma Arábia Saudita sem rei. Certo? É uma Arábia Saudita da suruba do Jucá e da Globo. Então não tem república no Brasil. Não tem república. A Rede Globo ser corrupta com futebol é o mínimo. A Rede Globo é corrupta com muito mais coisa, muito mais grave. Essa empresa de especulação financeira, que é um banco sem dinheiro, que é um banco de extorsão, é um banco de chantagem, que planta mentiras para se dar bem com investimentos em ações, ganha muito mais dinheiro, rouba muito mais o Brasil. Essa Globo que está aí defendendo o Temer com a reforma trabalhista, que não é nem reforma nem trabalhista, é uma lei patronal. Não existe reforma trabalhista. É por isso que eu fico puto da vida com esse pessoal da CUT e tal, que fica aí, a gente vai agora tentar reduzir alguns pontos, porque Temer está acuado, está cortando alguns pontos da reforma trabalhista. Me poupe, ou a revogação ou nada. Ou a revogação, ou nada. Não dá para negociar. Então, essa coisa do futebol, eu em 2010, eu já falei isso aqui, em 2010, eu já sabia que a Espanha ia ser a campeã e a Holanda ia ser vice. Em 2010, eu sabia disso. Antes da Copa. Eu já sabia. E quem me perguntava, aqui na Suécia, eles fazem muito bolão, assim, nessa época de Copa do Mundo e tal. Quem vai ser campeão? Eu digo Espanha. Todo mundo, você é maluco. Quem acreditou na minha palavra, ganhou. Eu não gosto de aposta. Nunca gostei de aposta. Acho o jogo uma porcaria. Tá bom? Agora, futebol. Porque são 153 milhões de dólares que um cara está pagando num acordo de delação nos Estados Unidos. 153 milhões porque a Globo rouba do Brasil. É cocô do cavalo do bandido, minha gente. A Globo é uma desgraça para o Brasil. Me desculpe essa expressão, que eu odeio usar essa expressão. Tá bom? A Globo é o câncer do Brasil. E não é futebol, FIFA, essas besteirinhas não aí. A Globo matou gente na ditadura. A Globo matou Getúlio Vargas. A Globo destituiu Dilma. A Globo está destruindo o petróleo. A Globo é Lava Jato. Lava Jato é Temer. Lava Jato é Cunha. Cunha é Globo. É uma suruba. Vocês não entenderam o que é suruba, não? É todo mundo misturado. A Globo é isso. Quer investigar futebol? O João Humberto Zago está falando aqui, ó. 7-1 foi vendido, pronto, na Alemanha, aqui ao lado, eu encontro o alemão aqui o tempo todo, aqui na Suécia. Certo? Todo mundo fala que o 7-1 foi comprado. Vamos saber quem vendeu, quem comprou, não é? Aquela contusão de Neymar, que todo mundo sabe que foi teatro. A contusão de Neymar não existiu. Foi para não queimar ele no 7-1. Por quem é que não sabe disso, minha gente? É teoria da conspiração. Teoria da conspiração é um cacete, como dizia muito bem o professor Muniz Bandeira. Teoria da conspiração foi uma expressão criada por quem conspira, para desacreditar quem revela a sua conspiração. Entendeu? Então, eu vou ficar aqui discutindo FIFA. Aí eu estava assistindo agora por respeito, e você gosta dele e tal. Eu gosto também, como eu já lhe falei. Agora, como apresentador de programa, é um suicídio. Não é? O Paulo Pimenta. Estou de alma lavada. Alma lavada, Paulo Pimenta? Que cacete? Com roubinho da FIFA? Eu vou estar de alma lavada quando os irmãos Marinhos estiverem presos. Pagando por crime de ditadura, pagando pelo que fizeram com Dilma, pela destruição do patrimônio brasileiro. Um roubinho da FIFA que foi feito por um diretor terceirizado, um roubo terceirizado. Um diretor roubou para a Globo. Os irmãos Marinho não precisaram nem assinar nada. Um empregadozinho, um carreirista, tipo William Vac, vai lá e rouba para agradar o patrão. Porra, vocês ficam falando aqui de roubo de FIFA como alguma coisa séria? Não é sério, não. Não é sério, não. Vou ficar falando aqui. O Brasil hoje é uma monarquia, certo? São ladrões que criaram uma monarquia montada pela CIA. É como a Arábia Saudita.
Aí ficam falando de direito da mulher, direito do homossexual, soltam uma coisa de direito dos negros que estão tirados, etc. Soltam uma coisa ou outra ali para ficar ocupando as mentes com a rotina que a igreja protestante, não todas, mas essas aceitas, né? Aceita cheque, cartão de crédito. Um telespectador mandou ontem a foto de vassouras ungidas. Puta merda! Você pagar R$1.000 porque um maluco com microfone na mão e de gravata diz que aquela vassoura é abençoada. Acredite mais no pau de Alexandre Frota como abençoado do que naquela vassoura. Se é para falar sério, vamos falar no nível desses imbecis aí. Tá? A prótese de Alexandre Frota é ungida. Puta merda, eu vou ficar aqui discutindo isso? Vassoura ungida, e tem imbecil que vai lá e paga R$1.000, deposita na conta do cafezinho para a gente falar mais coisas sérias, aí fazer reportagem, entrevista, como a gente está querendo viajar para entrevistar Snowden, para entrevistar Julian Assange, para entrevistar outras pessoas no mundo, para você saber da verdade do mundo, ficar aí nessa bolha da Globo. Mas eu vou ficar aqui. Fala aí um pouquinho, Romulo, senão eu só vou falar palavrão, porque agora abriu a sessão lata de lixo aqui na minha boca, porque eu fico revoltado com essas coisas aí. Wellington, todos nós ficamos revoltados. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão mesmo da Globo. Alguns comentários. Quando você falava, eu anotava aqui para não esquecer. Primeiro, eu queria dizer que a Rede Globo ela soltou uma nota, né? Na verdade, que é patética, mas é até engraçado, da ironia. Porque eles registram na justificativa deles que esse depoimento lá da pessoa dos Estados Unidos é fruto de uma delação de um colaborador que quer ganhar benefício. Olha que ironia, não é? Falando da delação. Então, que isso seria a troca por uma delação camarada, por benefícios da justiça. Ué, eles não defendem isso no Brasil? Foram justamente os Estados Unidos que inventaram isso e estão, né, na vanguarda, fazem tudo lá, né, desenvolver esse sistema. Agora eles estão achando ruim que possa o delator conseguir benefícios em troca de uma delação camarada. Achei muito irônico. Pois. E a outra pessoa que eu queria perguntar é o que o ministro Barroso... O homem que faz barro no STF. Esse mesmo. Ele fala tanto na mídia, né? Quase tanto quanto o Gilmar Mendes. Eu queria saber o que ele tem a dizer sobre esse caso, porque você sabe que o Barroso ele foi por décadas advogado, tanto da Rede Globo, dos irmãos Marinho, como da CBF. Né? Ele que agora se coloca como o paladino da moral, que diz que vai refundar a República, que estamos num processo de refundação da República, né? De moralidade, tocado pelo judiciário, que são pessoas puras, né, ímpias. Eu queria saber o que ele tem a dizer sobre, porque ele é americanófilo, então ele tem que se decidir. Se ele adora os Estados Unidos, está lá sempre, né, vai lá falar no Wilson Center, ele gosta do sistema da delação premiada, ele tem que se decidir, né, se ele agora está com os clientes e amigos dele, da CBF e da Globo, ou se ele está com um patrão maior que os Estados Unidos, né, Wellington? Estou muito curioso para ouvir o que ele tem a dizer. Pois é, e tem muito mais. A gente vai voltar a falar nesse assunto da Globo daqui a pouquinho e vai falar de outros assuntos também, mas quem já está aqui em linha comigo é a Patrícia. Patrícia, bom dia, Patrícia. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rose. Tudo bem? Tudo bem aqui. Olha, você tem que falar um pouco mais distante do microfone, que está distorcendo a sua voz, tá? Ok. Tá melhor assim? Melhorou bastante agora. Então, agora dê um bom dia de novo aí, para todo mundo ouvir o seu bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulos. Bom dia a todo mundo que tá assistindo, que acorda às 6 da manhã no feriado, só para ver o programa. Pois é, tá vendo aí? É demais. Que prestígio nosso, hein? Isso. E vocês estavam falando da Globo. Sim. E tem um levantamento do TIC. Sim. É difícil competir, porque, olha só, 97% dos domicílios brasileiros têm uma televisão, mas só 54% têm acesso à internet. Pois é. Que coisa. Ô, Paty, eu chamo a Patrícia de Paty porque ela é minha amiga. Ô, Paty, não só você fala 54% tem acesso à internet, mas desse percentual a gente for pegar banda larga, que quem está podendo assistir vídeo agora, nós três conversando, aí vai descer mais ainda. Então, assim, acesso à internet tem aqueles, né, bem baratinhos ainda, galera do acesso discado. Então, a gente tem que ver isso, né? E gente que, né, que não tem plano ilimitado, então por dados. A realidade ainda é muito pior do que essa dos 54%, não é verdade, Paty? É verdade, porque, além de tudo, é assim, o celular, que é por onde a internet passa melhor, entre aspas, né? Ele atinge 93% dos domicílios.
é um bom alcance. Só que tem várias áreas que, como é que fala? Eles consideram que é coberta, mas que tem aquela falha. Ah, hoje eu estou sem sinal. Ah, hoje o celular não está funcionando, não está pegando muito bem. Então, não é uma cobertura que é 100% garantida. E Paty, tem casos em que não é nem localização, é a empresa em qualquer lugar. Você lembra que tinha vários memes na internet, alguns anos atrás, da TIM, né? A italiana, o pessoal fazia, né? Tentando pegar sinal, aí botava, eu lembro que era a época que estava passando o remake de Gabriela, aí pegava aquela coisa que ela sobe para pegar a pipa em cima de uma casa, aí pegaram, deram uma foto, né, um estilo daquela cena, e botaram que era ela tentando pegar o sinal da TIM, porque ninguém conseguia. Então, era assim, tem empresas cujos clientes simplesmente não têm acesso, não é garantido, né? Independente da região, seja no Leblon, né, no Rio de Janeiro, nos Jardins, em São Paulo, seja no Morro, na periferia, a pessoa está descartada. E tem um município que é só um fornecedor, e mesmo esse fornecedor não garante o acesso. Pois a pessoa refém da Globo, em outras palavras. É isso aí, Patrícia? E aí, se a gente vê como que é difícil lutar, né, contra como é difícil a gente invadir, porque ela invade a casa das pessoas. Eu lembro que a BBC, na época, em 93, ela fez um documentário sobre... Muito Além do Cidadão Kane. Isso, exato. É esse documentário. Isso. Onde eles já identificavam esse poder da Globo e como ela tendia... Aliás, uma observação importante. Isso eu queria ter falado antes também. Fica à vontade. É feriado. Olha, Paty, deixa eu falar uma coisa. Fica à vontade. É feriado, não tem república para celebrar. Bora falar mal da Globo. Não, o Jean Goulart, na época, em 62, quando eles, eu não sei, a gente não diz lançar uma lei, mas eu não sei o termo técnico do direito. Entrou em vigor. Quando foi lançado o Código Brasileiro das Telecomunicações, que englobava a radiodifusão, que é a televisão e o rádio, e o telefone, englobava tudo. Ele já queria regulamentar a veiculação de notícia falsa, porque já vinculavam notícia falsa. Uhum. E a gente tinha já um congresso desse naipe, que não mudou muita coisa, que era comandado por Antônio Carlos Magalhães e Carlos Lacerda, que já tinha atrapalhado, que já tinha estragado a vida do Getúlio nos anos 50, e que vetaram essa regulamentação de notícia, de veiculação, de punição, de multa, e punição e pena por veiculação de notícia falsa. E o Congresso Nacional, no Código Brasileiro de Telecomunicações, ele vetou várias proposições que o presidente Jean Goulart queria controlar, queria autorizar esses artigos para que a gente pudesse controlar melhor a Globo. Uhum. Ou a indústria de telecomunicação, que viria a ser a Globo. A difusão. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu quero mandar um abraço especial aqui para o Miguel do Rosário, que está assistindo, que é o editor aqui do blog. Obrigado aí, Miguel, acordando cedo no feriado. Hoje tem cafeína, 18 horas, e teremos o Arlindo Chinalha como nosso convidado para falarmos sobre política da atualidade, para falarmos sobre coisas do seu interesse. 18 horas do cafeína aqui no cafezinho. Patrícia, nós falávamos a semana passada sobre satélite, nós falávamos a semana passada sobre a mentira que foi contada em torno da privatização das telecomunicações no Brasil, na era das trevas, chamada era FHC, e o assunto ficou tão extenso que nós resolvemos dividir em capítulos hoje, né? Eu queria que você focasse hoje só para a gente concluir mesmo, porque você falou um pouco mais sobre isso a semana passada, sobre essa mentira de que foi a privatização que melhorou e deu acesso ao telefone celular no Brasil. Wellington, Patrícia, deixa eu só complementar. Na semana passada, realmente, como o Wellington dizia, a Patrícia introduziu esse assunto que é
muito importante, não só o aspecto econômico, da gente discutir como ficou as telecomunicações e como a gente pode mudar o quadro atual, mas também do ponto de vista político, do debate político de propaganda. Por quê? A privatização das telecomunicações pelo Fernando Henrique nos anos 90 sempre é vendida no Brasil como exemplo de sucesso. Então eu falo, vamos privatizar a Eletrobras, porque olha o que aconteceu com a Telebrás. Hoje em dia você tem celular, você não teria se fosse estatal. Vamos privatizar a Petrobras, porque aí a gasolina vai ficar mais barata. Então eles usam, repetem, né, aquele mantra, seguindo o lema do Goebbels, né, de repete uma mentira até virar verdade, que a privatização da telefonia foi um sucesso. E a Patrícia veio na semana passada e vai repetir agora. Por que é mentira? Por que isso é uma lenda e é puramente um material de propaganda falso em favor das privatizações? Fala, Paty. Olha, eu vou dar uns dados que o Márcio Patusco, que é um diretor da Embratel, deu numa palestra, numa conferência que ele deu para o Clube de Engenharia. As consequências da privatização foi uma balança comercial com um déficit de 33 bilhões de dólares, ou seja, a gente só importa. A gente não... nisso, a indústria nacional, que tinha, em 97, 43% do mercado nacional, ela tem agora uma fatia de 2%. 2%. Paty, Patrícia, repita aí. Saiu de 43% para quanto agora? 2%. É isso, 2%. Isso aí. Deixa eu comentar. A tarifa... Paty, deixa eu só comentar essa questão. Porque a telefonia do fixo, ela reduziu em 70%, e agora os domicílios têm 29%, não teve evolução da telefonia fixa. Teve até uma retração da telefonia fixa. E lugares que as empresas que privatizaram deviam ter levado a infraestrutura da telefonia fixa, elas não levaram. O que elas fizeram? Elas substituíram pela telefonia móvel. Olha só. Ô, Rômulo, você quer falar? Pode falar agora. Alguns comentários, Paty. Primeiro, você falava essa questão do rombo comercial. Você sabe que até a privatização nós tínhamos um polo de excelência na Unicamp, que era financiado em parceria com a Telebrás, com o sistema Telebrás, desenvolvendo tecnologia nossa, autóctone, nacional, brasileira, para as telecomunicações. É evidente, como a Patrícia falou, que quando você desnacionaliza o setor, porque não foi só uma privatização, ela não passou para a mão privada, ela passou para a mão privada estrangeira. Quando você faz isso, é óbvio que essas empresas elas têm acordos globais de suprimento, né, de hardware, né, de equipamentos, as torres, tudo, globais. Então, elas fazem esses acordos com seus fornecedores de outros países. Então, ela fala que caiu de quase metade que a gente fornecia localmente para quanto que era? 2%? 2%. Era 2%. Era 43%. Era 43%, agora 2%. Ou seja, o empresário brasileiro. E é pior do que isso, porque isso, Patrícia, se referiu apenas ao déficit de comércio de mercadorias. Mas se a gente adicionar isso, outra crítica que quem faz muito bem é o economista desenvolvimentista Bresser Pereira, professor lá da FGV, ele fala o seguinte, que nenhum país em sã consciência desnacionaliza setores de serviços como a Telecom, como é a Eletrobras que eles querem fazer, porque essas empresas elas só geram receitas no mercado local. Elas vendem telefonia no Brasil, então elas recebem reais como pagamento dos clientes. E se você desnacionaliza e os acionistas dela passam a ser estrangeiros, todo início de ano, lá em março, depois que você tem a Assembleia Geral e a empresa decide o que fazer com os lucros, eles vão remeter os lucros do exercício do ano fiscal anterior, ou seja, tudo que eles apuraram no ano anterior, para fora. Então, você vai ter que perder divisas, dólares, pagando lucros para esses acionistas estrangeiros, mas você só tem receita em reais. Então, você está vazando, né, as divisas que a gente conquista com as nossas exportações, tornando a gente mais dependente ainda da exportação de commodities, né, de minério de ferro, soja, etc. Então, reprimarizando a economia. O que é tecnológico, né, a gente está importando, então, como a Paty falou, tudo da tecnologia e remetendo lucros, estão perdendo dólar adoitado, e para ganhar esses dólares para poder comprar, a gente exporta porcaria com pouco valor agregado. Então, isso é uma idiotice, é uma sandice, já foi feito com a Telebrás, e agora querem fazer com a Eletrobras também, Paty. Continua, Paty. Patrícia, para concluir, eu queria só que você disse, para o público também entrar, tem muita gente chegando agora também, nós estamos conversando
com a Patrícia, que ela é arquiteta, mas ela tem pesquisas e estudos aprofundadíssimos nas áreas de telecomunicações. E, Patrícia, então nós podemos aqui falar sem medo de que foi um engodo essa coisa de que a privatização melhorou a telefonia no Brasil, não é isso? Não só não melhorou, como ela aumentou as diferenças regionais. Por exemplo, Belém não se tornou, não melhorou o acesso à internet. O Belém, por exemplo, nunca vai ter um acesso como São Paulo. Ou seja, São Paulo tem, e mesmo assim, no estado de São Paulo tem região do estado que não tem acesso. E ao invés de você, a propaganda do FHC era justamente universalizar o acesso. Não, a gente com isso a gente vai possibilitar o acesso a todo mundo vai ter acesso à telefonia fixa, a todos os serviços de telecomunicações, e não foi isso que ocorreu. As consequências, como o Márcio Patusco nessa palestra, ele salientou bem, pesquisa e desenvolvimento inexistente, uma indústria completamente desmantelada, uns serviços que não atendem adequadamente o cidadão, as tarifas são altíssimas, o Brasil tem uma tarifa que é mais cara do que 92 países, assim... E com serviço terrível, as empresas têm receita e não tem um reinvestimento. Nos países desenvolvidos, e países como a China, como o Canadá, como a Austrália, mesmo até a Rússia, eles têm o setor de telecomunicações, ele tem 12% do PIB. No Brasil, esse setor diminuiu para 4%. Pois é. Olha... E é o futuro, né? Isso é o futuro. É covardia, né? Por isso... É para a gente pensar o que vai acontecer com a Petrobras, o que vai acontecer com a Eletrobras, o que vai acontecer com o resto da Telebrás, que ainda que a Dilma conseguiu resgatar, mas que o temerário vai privatizar. O que vai acontecer com o país. Pois é, olha, mas energia é um tema que você vai voltar na próxima quarta-feira para comentar aqui com a gente, tá bom, Patrícia? Wellington, para concluir, eu só queria dizer uma coisa que a Paty falou na semana passada, só para reforçar. Nessa lista aí do que eles estão entregando, tem também os satélites. E lembrando que a Dilma, quando fez o satélite... Mas é o capítulo. Sim. Mas só lembrando, porque tem a ver com o que ela disse. Uma das funções do satélite era estender a banda larga para todo o Brasil. Então, eles impedindo isso, eles mantêm o controle da Globo sobre isso. Então, é importante, tudo é estratégia. Todas as iniciativas elas não são isoladas. É um grande enredo para deixar o Brasil de joelhos perpetuamente. Mas a gente tem que ver o que a Paty falava. O que fazer? O que fazer é eleger um governo popular e que preserve o interesse nacional, montado na plataforma do referendo revogatório. Não é, isso aí, com certeza. Referendo revogatório é o que salva, não é isso, Patrícia? E tem que parar com essa história de falar que a estatização não é boa, porque tem corrupção. A economia não anda se não tiver o governo por trás. Com certeza, esse papo furado, a gente já quebrou esse mito aqui de que privatização é boa, porque eu moro num país onde venda de bebida alcoólica, que é a Suécia, aqui ninguém compra uma cerveja se não for na loja do governo. Certo? É o governo, o monopólio do governo, porque eles veem venda de bebida alcoólica como política de saúde pública. Para combater o alcoolismo. Então, se alguém... Wellington, a Paty falava na pesquisa dela, eu publiquei um resuminho do que ela falava, que até países que são supostamente baluarte do liberalismo empregam dinheiro público no desenvolvimento das redes de telecomunicações. Então, Estados Unidos, Inglaterra, né, que vem com esse papo de vamos privatizar, o mercado funciona melhor, eles sabem que vai haver falhas de mercado. Você só vai universalizar a fibra ótica e o contato por cabo com o investimento público. Então, esses países investiram pesadamente recursos do Estado para poder universalizar a malha de fibra ótica. Aí vem com esse papo que no Brasil a empresa privada vai fazer. Imagina, na Amazônia, no Nordeste, vai ficar isolado para sempre. Pois é, Patrícia, é o seguinte, a gente vai encerrar esse programa aqui, eu vou começar daqui a pouco um live somente com Rômulus, eu e Rômulus, para a gente falar sobre a Globo, porque
Feriado e tal, não tem... Ô, Wellington, então já vou pedir sobre a Globo, mas eu também quero falar como é república, né, que pressupõe a igualdade, quero falar da nobreza de Estado, que tem os seus privilégios, né? A casta jurídica do Estado também. Também. Os dados sobre os privilégios dele. Vamos falar sobre a República da Suruba, do Jucá e da Globo daqui a pouquinho. Eu e Rômulus. Patrícia, eu quero agradecer. Você sabe que aqui nós temos um momento descarga. É o momento catártico do programa. Primeiro, Patrícia, eu quero que você fale o seu sobrenome, porque eu não falo... Je ne parle pas français très bien. É Vauquier. Vauquier. Então, Patrícia Vauquier. Lindo o seu sobrenome, hein, Patrícia? Chique pra cacete. Tá pensando que o cafezinho também tem... Você vai ser colunista aqui, com certeza, do programa, aqui do Expresso da... Patrícia, né, com o charme brasileiro, conquistou um gringo, Wellington. Pois é, tá vendo aí? O gringo não é bobo, não. Ô, Patrícia, vamos aqui para o momento de descarga. Quem é que você considera o cocô do dia? Tem tantos. Não, mas diga um Barroso. aí, eleja um. Barroso. Barroso, Tem mais? o homem que faz barro no STF. Como diz o Miguel do Rosário, o iluminista do Projac. É esse? Esse. Tá bom. Barroso. E eu dei... Não, o melhor é quando você imita o Boreco. Você quer que eu imite, então? Patrícia. Eu raspo o bico, é muito engraçado. É igualzinho. Vou aqui, então, falar. Olha, É igualzinho. vou fazer ao vivo. Ele agora, nesse exato momento, conversando com a Rorô. O Desmoronando conversando com a Rorô, tá bom? Amor, a Patrícia do cafezinho, ela fala muito mal de mim. Amor, é muito chato isso. No dia de celebrar a República, amor. Pronto. Tá bom? Olha lá, o Barroso, o homem que faz barro no STF, é o cocô do dia. Wellington, eu só quero reforçar, o meu voto também é para o Barroso, e reforçando que eu estou muito curioso para saber o que ele tem a dizer sobre essa confusão da FIFA com a Globo nos Estados Unidos, porque afinal, ele é americanófilo, mas ele também defende os interesses da Globo, sempre defendeu os interesses da Globo e da CBF. Quero saber, estou doido para ouvir um pronunciamento dele, ele que fala tanto a mídia, que adora um holofote. Quero saber o que ele tem a dizer sobre isso, Wellington. Pois é, eu vou dar descarga aqui pro Barroso também. Bora botar esse cara. Então tá, é ele. No dia da República, um dos membros do STF, que é um dos cocôs do STF, mas hoje ele foi eleito aqui como o cocô da República, da Suruba, do Jucá e da Globo. Ele que era advogado da Globo e da CBF, tem muito a falar sobre a corrupção da Globo na FIFA. Tá bom? Então vamos cantar para ele. O que é que eu passeia no banheiro que eu me sinto feliz para dar descarga? Me sinto feliz para dar descarga no homem que faz barro no STF. Barroso, o homem que faz barro. Obrigado, Patrícia. Obrigada a vocês. Pronto, desceu. O homem que faz barro desceu. Eu é que agradeço de participar do programa e contribuir um pouco que a gente pode, né? Pois é, Patrícia, o prazer é todo nosso e volte sempre, tá bom? Tá bom. Eu tenho aqui um furo eu tenho um furo aqui como é que se diz? Jornalístico. Reportagem? Né? Jornalístico, mas investigativo. Isso é coisa da Tássia Camargo, é porque ela não gosta que eu fique revelando, mas a equipe de 143 jornalistas investigativos que a gente comanda aqui, eu e a Tássia, né, nós gravamos a reação do pessoal quando os jornalistas da Globo estavam lendo que o jornalismo da Globo vai cobrir com isenção todas as denúncias contra a empresa em relação à máfia da FIFA. Você quer ouvir aqui a reação do pessoal lá na redação da Globo? Claro. Vamos lá, ó. Essa foi a reação do pessoal da redação da Globo, quando alguém estava lendo lá que a Globo ia cobrir com isenção. Só rindo. É rir para não chorar. Pois é, essa foi a reação exclusiva aqui do Expresso da Manhã, tá? A reação do pessoal da redação da Globo quando disseram lá no jornal que a Globo vai cobrir com isenção jornalística
todas as acusações que estão sendo atribuídas à nossa empresa. Não é, eles não leem assim com seriedade. É porque eu estou querendo dar risada, não estou conseguindo imitar mesmo, mas a Rede Globo tem compromisso, abomina a corrupção e todo tipo de... Tão sacana. Não dá pra segurar, cara. Se a novela é o Jornal Nacional, né? Ou se o Zorra Total é o Jornal Nacional, onde é que é uma piada nessa merda? A Globo é uma piada, mas é uma piada corrupta. A Globo abomina a corrupção, é brincadeira, cara. Não dá. De corrupção. Mas é isso, sobre a Globo eu volto a falar daqui a pouquinho, e sobre a República da Suruba do Jucá e da Globo eu volto a falar daqui a pouquinho num live, daqui a 3 minutos, com o Rômulo, que o tempo do programa estourou, tá bom? Patrícia Volker. Vauquier. Patrícia Vauquier. Eu tenho que fazer biquinho. Patrícia Vauquier volta na próxima quarta-feira para falar sobre energia. Valeu? Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Patrícia. Eu conversei com a Patrícia. Rômulo, vou nessa, vou desligar também aqui para a gente voltar no live. Você que está conectado agora, pode conectar. Vai ter um live para falar sobre a Globo e sobre a República da Suruba, do Jucá e da Globo, claro. Onde tem sacanagem, tem Globo no meio. Tchau, tchau. Vamos meter pau nessa galera. Vamos nessa.